Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que viu um vídeo no qual o autor faz 3 perguntas desafiando qualquer um a responder. Eu adoro esses desafios. A verdade sobre o arrebatamento. Isso deixou você com dúvidas por não saber responder. Bom, deixe-me tentar então esclarecer as suas dúvidas. A primeira pergunta do autor do vídeo foi: se Jesus vem 7 anos antes da grande tribulação e o Espírito Santo é tirado da terra nessa ocasião, como poderá o anticristo ser contra tudo que se chama Deus e se adora? Se tudo o que tinha a ver com Deus e com a adoração foi tirado da terra, iria o anticristo esperar outros se converterem para ser contra a adoração e etc? Bem, a resposta, o versículo citado é este: o qual se opõe, o anticristo, né? Se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tessalonicenses 2, versículo 4. Aparentemente, o autor das perguntas que ele fez no vídeo tem pouco conhecimento da Bíblia como um todo e do que seja Israel e igreja, e deve achar que haverá crentes pertencentes à igreja durante a grande tribulação, já que talvez acredite num arrebatamento na metade ou após a grande tribulação. Quando o anticristo se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora e assentar-se no templo de Deus querendo parecer Deus, já se passaram aproximadamente 3 anos e meio do arrebatamento, ou seja, isso acontecerá na metade da semana profética. Nesse tempo, já existirão muitos judeus e gentios convertidos, não como membros do corpo de Cristo, a igreja, que terá sido arrebatada antes disso, mas como um remanescente de Israel. Daniel confirma isso, o livro de Daniel. E ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Daniel 9, 27. Lembre-se de que nenhum profeta do Antigo Testamento sabia do período da igreja, porque era um mistério. Portanto, eles profetizavam coisas que tinham a ver com Israel e com os gentios. Nem mesmo nos evangelhos você encontra a igreja, exceto em 2 citações breves do Senhor Jesus, em Mateus 16, 18 e 18, de 17 a 20, mas que não foram entendidas pelos discípulos. A revelação do mistério do corpo de Cristo seria dada depois ao apóstolo Paulo. Muitos, sem entender isso, tentam encontrar a igreja no capítulo 24 de Mateus, mas ali o Senhor fala da grande tribulação, dirigindo-se aos judeus, que estarão onde? Na Judéia. Óbvio, né? Veja a passagem: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel lá atrás, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24, de 15 a 16. Quem são os que estão na Judéia? Judeus. Segunda pergunta. Ele manda uma segunda pergunta. Nós esperamos o arrebatamento pela fé, que é a certeza das coisas que não se veem, mas se no arrebatamento o mundo todo puder ver isso acontecer, como poderia isso ser pela fé? Resposta. Eu estou mudando a voz só para ver quem pergunta e quem responde. Do mesmo modo, como nenhum incrédulo viu a ressurreição do Senhor, nenhum incrédulo verá o arrebatamento. Na ressurreição, a única evidência que os incrédulos tiveram foi de que o corpo de Jesus tinha desaparecido. E no arrebatamento, a única evidência será que o corpo de Cristo, que é a igreja, terá desaparecido. Só isso, a mesma coisa. Mas o evento em si mesmo, ninguém verá. Ninguém verá. E nada tem a ver com a expectativa de que os incrédulos precisarão de ter fé para ver o arrebatamento. Não, simplesmente não verão. A característica de todo incrédulo é justamente a sua incredulidade. Óbvio, né? E certamente irão encontrar desculpas para o desaparecimento e até investir dinheiro em fake news, como quando Cristo ressuscitou e os sacerdotes subornaram os guardas para contar uma mentira,
dizer que o corpo tinha sido roubado. Você pensou que fake news era novidade? Não, já existia 2.000 anos atrás. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: vieram de noite os seus discípulos e nós estávamos dormindo, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje, de que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Mateus 18, de 11 a 15. Naquele tempo, fake news também dava dinheiro. Ora, naquele tempo, um guarda que dormisse em seu posto seria imediatamente executado. E não transformado em garoto propaganda, em influenciador digital de uma mentira. Foi isso que aconteceu com os guardas responsáveis pela prisão de Pedro, os quais eu espero que tenham se convertido com o testemunho de Pedro antes de Pedro ser liberto da prisão pelo Senhor, porque logo depois os guardas passariam desta vida para a eternidade, sem ganhar nenhum tostão. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço, essa é a passagem, entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou na prisão, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, mandou-os matar. E partindo da Judéia para Cesareia, Pedro ficou ali. Atos 12, versículo 18. E lá vem a terceira pergunta, terceira e última. Se o Espírito for retirado da terra, quem irá agir em você para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo? Resposta. O Espírito Santo sempre esteve na Terra, em todo o universo também, porque ele é uma pessoa divina, portanto, também possui onipresença. No Antigo Testamento, ele eventualmente estava num servo do Senhor para uma missão específica, mas não como habitação permanente, como aconteceu a partir de Atos 2. É por isso que Davi roga ao Senhor: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 11. Isto é impossível de acontecer a alguém convertido na atual dispensação da graça de Deus, porque o próprio Jesus prometeu: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Ninguém perde o Espírito Santo. Portanto, o caráter da atuação do Espírito Santo na igreja é diferente de quando ele estava no mundo, antes, e de como ele estará depois. É um equívoco usar a passagem de João 16, 9, como se somente depois que o Espírito Santo fosse enviado ao mundo é que os pecadores seriam convencidos do seu pecado, da justiça e do juízo. Ora, quando Jesus disse isso, aos seus discípulos, exceto Judas, os seus discípulos já eram convertidos. Ou seja, já tinham nascido de novo por obra da palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo em seus corações. Eles tinham vida agora. O mesmo vale para todos os santos do Antigo Testamento, pois achar que só depois que o Espírito Santo viesse habitar na igreja, em Atos 2, é que haveria a convicção de pecado e salvação, é o mesmo que dizer que ninguém teria sido salvo até ali. Nem João Batista, nem Moisés, nem Elias, ninguém. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, de 8 a 11. Repare que a passagem é dirigida não aos que iriam se converter, mas trata-se de um convencimento ou testemunho do Espírito para os que não creram em Jesus. Veja que interessante o comentário de William MacDonald, eu gosto muito, que ele é bem sucinto nos seus comentários, e dá para entender, fica fácil de entender. Abre aspas, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso geralmente significa que ele cria uma consciência interior dessas coisas na vida do pecador individual. Embora isso seja verdade, não é exatamente o ensino dessa passagem. O Espírito Santo condena o mundo pelo próprio fato de estar aqui. Ele não deveria estar aqui
porque o Senhor Jesus deveria estar aqui, reinando sobre o mundo. Mas o mundo o rejeitou, e então Jesus voltou para o céu. O Espírito Santo está aqui no lugar de um Cristo rejeitado, e isso demonstra a culpa do mundo. O Espírito convence o mundo do pecado de não crer em Cristo. Ele era digno de fé, de ser crido, não havia nada sobre ele que tornasse impossível para os homens acreditarem nele, mas eles o recusaram. E a presença do Espírito Santo no mundo é testemunha do crime dos homens. O Salvador afirmou ser justo, mas os homens disseram que ele tinha um demônio. Deus falou a palavra final, Deus disse a palavra final, ele disse com efeito o seguinte: meu filho é justo, e provarei isso ressuscitando-o dos mortos e levando-o de volta ao céu. O Espírito Santo dá testemunho do fato de que Cristo estava certo e o mundo errado. A presença do Espírito Santo também convence o mundo do julgamento ou do juízo vindouro. O fato de ele estar aqui significa que o diabo já foi condenado na cruz e que todos os que recusam o Salvador compartilharão do seu terrível juízo em um dia ainda futuro. Então essa última parte aí, fecha aspas, de William MacDonald. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.